Boa noite, pessoal. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei mais, já perdi o tempo. A Python Brasil 2020 é um evento organizado da comunidade para a comunidade. Todas as pessoas são muito bem-vindas e todos que estão na organização são voluntários e buscam sempre acomodar da melhor forma possível todos aqueles que estão se adequando aí nas atividades. O evento possui um código de conduta, então se você ainda não leu, por favor, leia. Aqui embaixo na descrição tem o link que vai te direcionar para o documento para você ler e ficar a par de tudo. Bem, vamos lá. Eu sou a Loiane, vou começar me apresentando. Sou a Loiane, podem se referir a mim como ela, dela. Continuamos aqui na trilha PEP 20. Essa sessão será com a Fabiola Mariana Aguiar Ribeiro, que já está aqui e vai falar com a gente sobre um assunto muito legal, uma proposta para introdução de programação no ensino de engenharias. Mas antes disso, eu vou tentar me descrever para quem não consegue nos enxergar, não nos vê por algum motivo. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, estou com um batom vermelho, estou usando uma blusa amarela bem um pouco cheguei, de mangas compridas, tem uma flor aqui do meu lado. Uma flor não, gente, uma planta, desculpa. No fundo tem minha televisão, tem uma plantinha ali pendurada, uma jiboia. E vou falar alguns avisos agora, lembrando que a nossa transmissão está sendo toda lá no Discord. A transmissão do vídeo das palestras estão sendo aqui no YouTube, mas toda a discussão, perguntas, está toda direcionada e centralizada lá no Discord. Então, no final, eu vou colher as perguntas para a Fabiola e vou retornar aqui com elas. E por falar em comunicação, se você está aí navegando pelas redes sociais, falando do evento, não esqueça de utilizar a hashtag PyBR2020. E sem mais delongas, já falei demais, vou chamar a Fabiola agora. Vamos à palestrante. A nossa palestrante. Oi. Tudo bem, Fabiola? Tudo bom? Tudo ótimo, boa tarde, graças a Deus. Pessoal. Boa tarde, pessoal da organização. É muito legal estar aqui. Minha primeira Python Brasil. Olha só. Uma honra estar aqui com vocês. Massa bate-papo, Fabiola. Perfeito, Loiane. Obrigada. Eu vou te dar um spoiler, um pouquinho de você. Peraí, se segura que eu vou te apresentar. A Fabiola ela é bacharel em física com habilitação em astronomia e doutora em astrofísica. Desde 2009, ministra aulas de física, cálculo e programação para o ciclo básico de engenharia e acompanha as atividades da PyLady São Paulo desde 2018. Fabiola, você é incrível, já digo desde já. Já sou só por estar descrevendo o que você é, eu já acho você maravilhosa. Imagina se eu fosse amiga. Que isso. Então, vamos lá, com a palavra, o palco é todo seu, boa palestra, a gente se vê no final. Obrigada, Loiane. Então, meu plano aqui com vocês é conversar um pouquinho da minha experiência com o ensino de programação na engenharia. Então, meu nome é Fabiola Ribeiro, aqui agradecimento especial para as PyLady São Paulo, estou com a camiseta delas aqui, então, agradecimento especial para elas, mas antes me descrever para quem não está vendo aqui, que eu vi que é o procedimento super inclusivo aqui da PyBR. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo ruivo, estou com óculos gatinho super discreto, transparente. Aqui no fundo vocês veem o meu escritório, então tem uma janela, tem uns CDs e uns livros no fundo. Então, como que eu cheguei no Python primeiro? Durante a graduação eu programava em C. Então, ensinaram a programar em C nos primeiros anos da faculdade, e era um negócio super árido. A gente estudava função, estudava matriz, estudava array, estudava recorrência, estudava condicional, e o foco era na linguagem, não era na aplicação. Então, a gente fazia aqueles exercícios secos e básicos que todo mundo vê quando estuda programação. Não era um negócio atrativo, era um negócio maçante. Isso há alguns anos atrás. Agora, imagina com a juventude de hoje, que está trabalhando totalmente conectada, está vivendo totalmente conectada. Esse método não funciona mais. Então, eu vou apresentar hoje minha proposta para tentar melhorar ou atenuar isso. Então, deixa eu seguir aqui com os slides. Tudo certinho, está funcionando. Então, o meu objetivo aqui é apresentar uma proposta para o ensino de programação de Python para os estudantes de engenharia. Então, a vantagem é que o Python é uma linguagem mais intuitiva. A primeira vez que eu lecionei uma matéria de programação foi em C++.
e era um negócio muito abstrato, com muito detalhe de sintaxe, o Python acaba sendo mais intuitivo. Então, acredito que os alunos terão muito mais facilidade se tiverem o Python como primeira linguagem de programação. E o método não seria focar na linguagem, o Python não seria o foco. O Python seria apenas a ferramenta para a gente resolver problemas de física. E o público-alvo seria os alunos do segundo ano de engenharia ou cursos correlatos, cursos de exatas, por exemplo. Mas essa ideia pode ser aplicada para qualquer curso de nível superior, até aluno de nível fundamental não, nível secundário dá para trabalhar também. Então, a ideia é pegar um problema de alguma matéria do curso e usar o Python como ferramenta para pegar e resolver esse problema. Aí, o que acontece? A visão tradicional de uma disciplina de programação era o foco na linguagem e o foco na lógica de programação. Então, a resolução de problema era um negócio deixado em segundo plano. Minha ideia é inverter isso. Porque os alunos se queixam que o conteúdo é exaustivo. O cara fica 3 semanas estudando condicional, ele não aguenta mais ver aquilo. Aí ele fica desestimulado para prosseguir no estudo. Então, os meus alunos se queixam que é exaustivo, e a matéria de lógica de programação é terrível a resposta que a gente tem deles. Eles chamam isso daí de programação de caderno, porque a gente faz tudo no caderno, não vê a aplicação, e eles ficam frustrados com aquilo. Eles falam, poxa, professor, onde eu vou usar isso? Mas onde que eu aplico? Como que eu aplico? Como que eu escrevo um programa? E a gente fica restrito na lógica, é um conteúdo muito árido, não tem condição da gente ficar só nisso. Então, como que a gente pode atrair a atenção do aluno? Então, a gente pode focar na resolução de problema, ele vai ficar estimulado por ter um problema para resolver, ter uma meta para atingir. E a linguagem de programação seria apenas uma ferramenta para ele atingir esse objetivo. Outra ideia é trabalhar em grupo, porque o aluno, quando ele trabalha sozinho para escrever um problema, ele está restrito com as ideias dele, com o conhecimento dele. Quando a gente tem um grupo, o pessoal do grupo vai discutir, o aluno vai aprender a argumentar, vai aprender a expor as ideias dele, aceitar as ideias que o grupo expõe, trabalhar com aquilo para chegar num consenso comum. Então, eu acho que é fundamental trabalhar em grupo nessa situação. Então, tem que ter o trabalho em grupo, vai colaborar para a formação e para a evolução deles. E outra ideia seria apresentar os resultados que eles vão obter nessa atividade. Beleza, o aluno vai lá, me escreve um trabalho, me entrega, eu dou uma nota. Isso não enriquece em nada. Então, a minha proposta seria eles apresentarem esse resultado como um TED Talk. Pegar uma apresentação curta, 10, 15 minutos, para a sala inteira, ele vai, apresenta o código dele, apresenta a solução para o problema dele e como ele resolveu aquele problema. Isso é interessante porque o resto da turma também vai ver como que os outros pensaram, a linha de raciocínio e como que eles resolveram o problema. Então, a gente está falando de Python e eu estou falando de um universo muito diverso de alunos. Então, num curso de ensino superior, você tem o aluno que terminou o colégio com 17 anos, entrou direto na faculdade, você tem o aluno que parou de estudar por algum motivo, ele teve que interromper os estudos, decidiu voltar, e você tem também aquele aluno que parou para trabalhar e criar os filhos, aí teve um nível de carreira, conseguiu mais um sossego na vida, falou, não, agora eu vou fazer meu curso superior. Então, a gente tem aluno de 18, 19 anos, tem aluno de 30 e tem aluno de 50. Então, a gente tem um universo muito amplo para trabalhar. Então, eu não posso cobrar que todos tenham um computador em casa, que todos tenham um compilador Python instalado. Então, isso pode ser um obstáculo para a gente? Não necessariamente. A minha ideia é usar o Google Colab. O que é o Google Colab? Ele é um sistema que eu consigo programar na nuvem. Então, eu não tenho que instalar nada no meu computador. Vai depender do sistema operacional, vai depender a versão de sistema operacional que o cara tenha, livraria que esteja faltando. E outra vantagem desse Google Colab, ele é como se fosse um Jupyter Notebook. Para quem trabalha com Jupyter Notebook e ainda não conhece o Colab. Ele permite executar o código em blocos. Então, o aluno não precisa executar o código inteiro. Ele consegue executar pequenos trechos. Isso é mais fácil para ele desenvolver, para ele criar uma linha de raciocínio e, principalmente, para ele localizar erro no código. Se eu tenho um código de 50 linhas e deu erro, ele tem que saber interpretar aquilo.
Se ele viu o erro num bloco pequeno, é mais fácil dele localizar onde está o erro e corrigir. E outra vantagem, isso permite a criação do notebook. Daqui a pouco eu vou exemplificar o que é esse notebook. Então, ele vai construir um conhecimento mais estruturado, não é só o código. Então, ele vai criar um texto, vai explicar o que ele está fazendo e colocar o código no meio desse texto para executar. Então, aqui eu tenho um exemplo da tela do Colab do Google. Logo quando você entra, ele dá uma apresentação. Então, aqui eu tenho em cima um menu tradicional, arquivo, editar, mas aqui, mais ao lado, eu tenho uma explicação do que é o Colab do Google. Então, ele fala aqui que eu não preciso de nenhuma configuração, é só acessar o site e sair usando. Eu tenho acesso gratuito à GPU, então eu consigo fazer um negócio muito mais sofisticado, além de somar 2 números aqui. Eu consigo compartilhar isso. Então, é perfeito para eu trabalhar em grupo com o código e com o trabalho. E ainda ele fala um ponto bem interessante, ó, pode ser usado por um estudante, por um cientista de dados ou por um pesquisador de inteligência artificial. E ele fornece um vídeo de introdução ao Colab. Uma coisa que os meus alunos pedem muito, professora, você está dando aula, você não tem uma videoaula disso? Eles estão numa geração que eles gostam de informação por vídeo, eles compreendem isso melhor do que uma aula tradicional com giz e lousa. E aqui, esse texto inicial aqui do Colab, ele ensina a usar a ferramenta. Então, aqui eu tenho um pedaço de texto onde está escrito primeiros passos e ele descreve como que eu uso isso. Eu consigo editar isso e gerar um documento. Aqui embaixo eu tenho um retângulo cinza. Nesse retângulo cinza eu tenho o quê? Tenho aqui um exemplinho. Então, ele está fazendo um exemplo que ele calcula o número de segundos que eu tenho num dia. Então, ele pega aqui segundos em um dia, é o nome da variável que ele vai atribuir o resultado de um cálculo, e o cálculo que ele faz é 24 vezes 60 vezes 60. Estou pegando 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos, e aqui ele pede para escrever o conteúdo que está armazenado nessa variável. Ele retorna 86.400. Então, é uma ferramenta bem interessante, porque eu estou pegando e alinhando o texto e alinhando o código aqui. Estou trabalhando nas duas frentes. Então, o aluno consegue fazer um trabalho estruturado com o código dentro desse trabalho, colaborar com o grupo na execução e depois ter um material super interessante para estudar, para compartilhar com os outros alunos da sala, ou até para compartilhar abertamente o trabalho deles. Mas eu falei que o universo de alunos é muito diverso. Como que eu posso capacitar o meu aluno para usar esse Google Colab? Mostrei para vocês que vem um tutorialzinho, mas nem sempre isso daí é absorvido da mesma maneira por todos os perfis de aluno. Então, a minha ideia seria ministrar uma palestra inicial, pode ser uma palestra ou pode ser uma aula, dependendo do número de alunos, sobre o Google Colab. Então, nessa palestra, eu apresento um notebook. Então, eu criei um notebook, falando das funcionalidades do Google Colab, dando uma introduçãozinha de comandos básicos de Python. Então, aqui, a ideia é usar o básico do básico do básico do Python. Não é nada sofisticado. Depois, os alunos, conforme fossem sentindo necessidade, eles iam buscar coisas mais sofisticadas. E os alunos teriam acesso a esse notebook para, a partir desse notebook, fazer as atividades propostas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo do notebook. Então, aqui coloquei o título, Introdução ao Python. Aqui eu fiz com o Jupyter Notebook, mas a versão era para ficar só no Google Colab. Então, aqui eu faço uma introduçãozinha, apresento o que é o Google Colab, falo que ele permite gerar notebook direto na nuvem, sem necessidade de instalar programas ou compiladores. E passo o link aqui para o aluno poder acessar. Aí eu falo que o notebook é uma ferramenta que deixa eu incluir textos na linguagem Markdown, que é tranquila de se usar, e fazer blocos de programação com Python. Aí eu aproveito e já faço uma propagandinha do Python para ele, que foi criado em 1991 pelo Guido van Rossum, e a ideia do Python era melhorar a legibilidade do código. Aí apresento o logotipo aqui do Python para eles. E passo aqui a dica do Google Colab. Para executar cada bloco de código, eu tenho que digitar Ctrl seguido da tecla mais ou o botão Play que vai aparecer embaixo. Então, o aluno vai ter acesso a esse material aqui que eu estou apresentando para vocês. Aí, na sequência, eu explico como que a gente pode começar a programar. Então, aqui, eu tenho
um primeiro código Python. Então, eu explico para eles, vou pegar essa célula aqui que vai aparecer, aparece uma célula para incluir programação no meio do Markdown, e vou escrever print, coloco entre parênteses aqui um texto colocado entre aspas, meu primeiro código Python. Quando eu executo, vai aparecer na tela, meu primeiro código Python. Aí vocês falam, poxa, isso daqui é muito simples. Depende quem está fazendo isso. Quando eu dei a aula de programação e a gente usou aquele primeiro print, Hello World, que é a primeira coisa que o pessoal faz em programação, que é mais ou menos isso daqui, tinha que ver aluno emocionado porque conseguiu escrever o nome dele na tela. Então, eu tinha caso de aluno batendo foto da tela para mandar para a mãe que ele escreveu o nome dele no computador. Isso é um marmanjo de 20 e poucos anos, super feliz com aquilo. Então, isso daqui pode ser simples, mas dependendo do perfil do aluno, já é muita coisa. Então, aqui eu já estou passando para ele a função do comando print. Então, ele vai ver que o comando print serve para escrever coisas na tela. Aí, eu passo na sequência um exemplo para ele tentar fazer. Então, eu peço para ele, na célula seguinte, escreva um código Python para escrever o seu primeiro nome. Então, ele vai usar isso daqui como exemplo e vai desenvolver aqui no espaço seguinte para fixar aí a ideia do comando print. Mas a gente está falando de curso de engenharia, né? Engenharia sem conta não é nada. Então, o que eu tenho? Vou passar para ele fazer cálculo. Então, começando do básico, do básico, do básico. Entender o Python como uma calculadora. Então, por exemplo, 2 mais 2, para a gente conferir se está tudo bem, se está vindo o resultado correto. Eu coloco na linha de código aqui 2 mais 2, ele retorna 4. Mas a gente pode exigir um pouquinho mais do Python, fazer 418 dividido por 7. Quando ele executa, vou ter esse resultado aqui, 59 alguma coisa. Aí ele viu o princípio de fazer cálculo, peço para ele executar um cálculo aqui para mim, por exemplo, 12 mais 7 dividido por 4. Aqui vai entrar a questão de prioridade de cálculo. Ele vai ter que lembrar que a prioridade vai ser a divisão antes de fazer a soma. Ele pode usar parênteses aqui para priorizar o 7 dividido por 4, por exemplo. Então, não é um exemplo tão simples. Então, ele vai usar o Python como uma calculadora. Ele vai falar, poxa, não é só escrever um texto, eu posso usar isso para fazer conta. Mas nem só de soma e divisão vive o curso de engenharia. A gente trabalha muito com função trigonométrica. Então, quando eu trabalho com função trigonométrica, eu tenho que importar a biblioteca Match aqui. Então, eu ensino ele a importar essa biblioteca, que ele provavelmente vai usar no exemplo, no trabalho que ele for desenvolver. Então, aqui, eu estou chamando a biblioteca Mesh e estou pedindo para calcular o cosseno de 3 radianos aqui. Então, ele está vendo como que eu faço um cálculo um pouquinho mais sofisticado usando uma função matemática. Aí, eu posso fazer um pouquinho melhor. Eu posso calcular o seno de 7 vezes π. Então, estou pegando aquele número π, 3,14, um monte de casa, multiplicando por 7, e em seguida calculando seno. Como que eu faço isso em Python? Vou lá na biblioteca Match e peço para ele calcular seno de 7 vezes o π, que eu também tenho que puxar da biblioteca Match. Então, aqui, eu tenho que pegar e trabalhar com essa biblioteca um pouquinho mais intensamente. Posso usar também isso daqui para imprimir o valor de π. Então, uso aqui a biblioteca Match novo, e peço para ele imprimir o valor de π. Aí, para aplicar isso, eu peço para ele usar esses procedimentos que a gente fez e aplicar calculando, por exemplo, o cosseno de 2 vezes π. Lembrando, isso aqui é ao vivo, os alunos vão ter acesso a esse notebook. Qual a vantagem? Ele pode rodar de qualquer computador e ele, a princípio, rodaria do celular. Eu tentei rodar o notebook do celular, ele fica bem devagar, é um negócio complicado, mas não é impossível. Então, nessa palestra, a gente conseguiria incluir o pessoal, por exemplo, rodando isso aqui do celular e digitando no próprio celular os exemplos aqui. Então, a ideia é que eles participem ao vivo, seguindo o que eles estão lendo aqui, o que eles estão vendo. Mas, para organizar as coisas, a gente está programando, né? Eu tenho que trabalhar, por exemplo, com variáveis. Então, variável para armazenar o resultado numa conta para me ajudar a resolver um problema. Então, eu defino o que é variável. Variável é uma entidade de programação que eu uso para armazenar conteúdos. Então, eu peço para ele ler aqui
que eu estou fazendo o que nessa célula? Eu estou pedindo aqui, A recebe conteúdo, quer dizer, eu estou pegando o resultado do cálculo 3 mais 5 e estou armazenando na variável A. Então, é isso que isso daqui quer dizer. Aí o aluno vai lá, executa essa célula e não acontece nada. Ele fala, ei, professora, não está rolando? Está errado esse negócio. O que a gente pediu para a minha linha de código fazer? Pegar o resultado de uma conta e armazenar na variável A. Ele fez isso, mas ele fez em silêncio. Aí o aluno tem que ver, poxa, mas se eu quero que ele imprima o conteúdo de A, eu tenho que pedir isso. Eu tenho que partir de uma sequência lógica aqui. Então, eu vou pedir para ele, ó, imprima o conteúdo de A. Posso fazer cálculos com isso daqui. Então, posso pegar, ó, B recebe 2 vezes A e pedir para imprimir aqui o conteúdo de B. Então, coloquei print B aqui na sequência. A ideia aqui, ele vê que as variáveis são independentes. Então, continuo mantendo a variável A com seu valor, mesmo usando o conteúdo dela para fazer outro cálculo. Então, aqui na sequência, eu ponho o print, entre parênteses A igual, conteúdo de A, e depois, entre parênteses, B igual e conteúdo de B. Vou ver que eu não alterei os valores, quer dizer, não alterei o valor da variável A, mexi só na variável B. Aí eu peço para ele fazer uma aplicação disso. Escrever um trechinho de código Python, onde A igual a 2, então ele vai ter que atribuir o valor 2 na variável A. Aí ele fala que a variável A deve armazenar o dobro do valor atual que está armazenado em A. Então, A deve receber o dobro de A. Aqui tem uma maldadezinha. Isso aqui está escrito como uma frase em português. Pode ter uma certa dificuldade de interpretação. Pegar o que está sendo expresso em português, passar para uma ideia matemática e implementar isso no código. Então, não é um caminho trivial também. Então, ele deveria colocar que A recebe 2 vezes A. Seria a resposta dessa linha. Aí, para ele fazer um trabalho também programando em Python, ele tem que saber fazer entrada de dados. Então, aqui, eu exemplifico a entrada de dados. Coloco aqui print, entre com o número de 0 a 10, entre aspas, passando como argumento da função print. A recebe input, aqui eu tenho abre e fecha parênteses, e coloco aqui print, entre aspas, o seu número é, vírgula A. Então, ele vai pegar a entrada que a pessoa digitar e vai armazenar na variável A. Na sequência, vai escrever essa frase, o seu número é, e depois o conteúdo. Os alunos piram com essa aplicação. Eles ficam alucinados a primeira vez que mexem com isso. E quando a gente mexe com variável, com entrada de dados, é interessante a gente conversar também de tipo de variável. Então, dependendo do cálculo que eu quero fazer, eu preciso de um número com maior, menor precisão. Dependendo do tipo de número, eu posso precisar só do número inteiro. Então, eu não preciso trabalhar com número com diversas casas decimais. Aí eu passo na sequência como que a gente verifica o tipo de uma variável. Aí eu ponho o type, a variável entre parênteses. Aí eu aplico aqui um exemplo. Aqui o A recebe o conteúdo da variável A, mas convertido para inteiro. Peço para ele imprimir o A e ver o tipo do A. Então, aqui, eu estou, por exemplo, trocando o tipo de variável que eu estou armazenando, o tipo da variável que está sendo armazenada. Então, a ideia seria apresentar apenas isso para os alunos. Então, eu não quero, num primeiro momento, entrar em estrutura condicional, não quero entrar em estrutura de repetição, eu quero ficar no básico, para eles aprenderem a navegar dentro da linguagem Python. Então, não quero sofisticar nesse primeiro momento. Então, qual é a minha ideia para os alunos trabalharem? Que tipo de problema eu passaria para eles resolverem? Eu passaria uma lista de alguns problemas para eles escolherem entre eles e resolverem. Então, a princípio, cada grupo pegaria um problema. Então, poderia, por exemplo, misturar isso com fenômenos de transporte, que é uma matéria que a gente vê na engenharia. O que estuda fenômenos de transporte? Ela vai estudar fluidos. Então, ela vai estudar fluidos em movimento. Aí a gente tem uma coisa chamada... Aqui eu tenho a lei de Newton para viscosidade. Eu tenho tensão de cisalhamento. O que vai ser isso? Vai ser uma pressão no sentido de deslizar uma camada de fluido em cima da outra. Vai depender aqui de uma viscosidade, aqui uma velocidade que eu estou puxando um fluido depois em cima do outro, e aqui eu tenho a espessura da camada que eu teria de fluido. Então, eles veem essa equação no curso.
Então, eles têm que conhecer a equação, entender o significado dela. Como que eu jogo isso em Python? Então, para organizar as coisas, eu começo imprimindo o título do meu programa, para saber o que está acontecendo. Então, eu coloquei aqui print, lei de Newton para viscosidade. Aí eu escrevo na tela, está aqui print, entre aspas, entre com a espessura do fluido em metros. Estou trabalhando aqui num sistema de unidades em metros. Aí ele vai fazer a leitura do que o aluno digitar, vai trabalhar com uma variável tipo float, por quê? Espessura de fluido costuma ser pequenininha. Então, o aluno tem que ver, poxa, eu vou ter que trabalhar com casa decimal. Ninguém vai falar de um fluido de 5 metros de espessura, vai trabalhar com milímetros, com coisas pequenininhas. Então, armazeno isso daqui na variável espessura. Depois, entre com a viscosidade absoluta do fluido, que é esse μ. Ele vai digitar um número para essa viscosidade e vai ficar armazenado na variável viscosidade. Depois eu vou pedir entre com a velocidade relativa entre as placas. Estou pensando uma placa em cima, outra embaixo e o fluido no meio. Aí eu vou armazenar isso daqui na variável velocidade. E vou calcular essa letrinha tal aqui. Então, traduzindo a fórmula de matemática para Python, para uma linguagem de programação, o que eu tenho? Tal vai ser viscosidade vezes velocidade dividido pela espessura. Qual que é a ideia desse exemplo? O aluno perceber que é legal usar nome intuitivo no código. Se ele chamasse uma variável de A, outra de B, outra de C, ninguém mais sabe o que está acontecendo. Então, é uma boa prática a gente dar um nome que eu consiga identificar o que é isso. Aí, como resposta, ó, eu imprimo a tensão de desalhamento, que é o nome dessa variável tal aqui, e puxo o valor armazenado na variável que eu armazenei o resultado da conta. Então, ele vai ver uma aplicação que ele pode usar isso para fazer um cálculo de uma fórmula que ele usa no curso. Então, aqui tem um exemplinho, ó, joguei qualquer número. Então, joguei 3 no primeiro valor, que é a espessura, 2 na viscosidade e 1 na velocidade. Esse valor é absurdo. Mas eu chego numa tensão de desalhamento de 0,66. Aí o aluno pode falar, poxa, professor, esse número está feio, tem um monte de casa decimal. Tem como eu arredondar? Eu vou falar, pesquisa aí. Vê como que você dá uma saída arredondando o número aqui. Então, ele vai ter que pesquisar, vai ter que buscar também conhecimento. Aí eu peço aqui para ele fazer uma aplicação, que eu estou invertendo a pergunta. Eu vou dar essa tensão de desalhamento, vou dar uma força tangencial e quero uma área, é outra fórmula que eles trabalham no curso. Então, ele vai ter que pegar, usar a mesma linha de raciocínio, pegar uma fórmula, abstrair isso e tentar escrever um código. Então, aqui eu já estou trabalhando com um problema aplicado a assuntos que eles veem no curso. Outro exemplo de aplicação, usando eletricidade. Então, o que eu tenho aqui usando eletricidade? Por exemplo, força dada pela lei de Coulomb. Eu tenho duas cargas, carga Qzão e Qzinho, separadas uma distância D, e eu quero a força entre as cargas. Então, tem essa equação que o pessoal que vê eletricidade em curso de exatas normalmente tem acesso a ela. Normalmente no colégio, esse 1/4πε0 era chamado de K. Então, mesma ideia, começo organizando com o título, entro com uma pergunta, ó, entre com o valor das duas cargas. Então, ele vai dar uma carga, depois a outra, vai digitar os dois valores. Estou trabalhando com um float também, que eu vou ter casa decimal. Vou armazenar o valor aqui na variável Qzão e Qzinho. Na sequência, eu preciso passar a distância entre as cargas. Então, peço D a distância entre as cargas. Ele vai digitar isso e vou armazenar na variável D. Então, estou usando a mesma notação que eu tenho aqui na fórmula. Esse 1/4πε0, essa constante aqui, ela vale 9 vezes 10 à nona. Então, o aluno vai chamar isso de K e vai pôr o valor 9 vezes 10 elevado à nona. Então, ele vai ter que falar, poxa, professora, como que eu calculo potência em Python? Eu vou falar, se vira, meu filho. Pesquisa como que eu calculo potência, ele vai ter que chegar à conclusão que é asterisco, asterisco. Então, a ideia é que eles busquem as soluções também. Então, volto aqui e calculo aplicando a fórmula. Ó, força é igual ao K, produto das duas cargas dividido pela distância ao quadrado. A potência entrou aqui de novo. Então, o que ele vai chegar? Poxa, ele vai obter o resultado do cálculo. Então, aqui, na sequência, eu apresento esse exemplo para eles terem uma base, para eles terem uma linha para seguir, e peço para ele calcular outra coisa. Eu dou a força, dou as cargas e quero a distância. Então, ele vai ter que desenvolver a equação e traduzir isso para o código.
Então, ele está aplicando um conceito que ele viu em eletricidade. Mas tem mais. Para o pessoal da ciência de dados. Então, deixar os alunos da engenharia com um pouquinho de gostinho de análise de dados. Então, um exemplo usando estatística. Dou uma sequência de 4 números. Eu quero a média e o desvio padrão. Então, a gente tem que lembrar o quê? Como que eu calculo a média? Então, aqui está falando, soma todos os valores, divido pelo número de valores que eu tenho. Então, vou ter que somar os 4 números e dividir por 4. Aí, o desvio padrão tem um pouquinho mais de detalhe. Tem uma fórmula um pouquinho mais cabeluda, mas ela só assusta. O que eu tenho aqui? Cada valor menos a média, vou levar ao quadrado. E vou fazer isso para cada número da minha sequência. Vou somar todo mundo, dividir por n menos 1 e tirar a raiz. Então, eu tenho mais processo nessa conta. Normalmente, o pessoal implementa isso aqui. Pessoal, eu digo meus alunos, gente. Eles implementam isso aqui tranquilo. Aqui eles sofrem. Porque vocês viram que eu tenho que ter um pouquinho mais de abstração, ver o que eu calculo primeiro. O que significa esse somatório? O que é esse XI? Então, eles têm que entender profundamente como que eu estou fazendo a conta. Então, mesma ideia, venho aqui, média e desvio padrão. Peço para entrar com os 4 números que eu vou trabalhar. Posso chamar de A, B e C, podia usar N1, N2, N3, N4. O número pode ter casa decimal, claro, não tem problema nenhum. Então, estou usando variável float. Calcular a média. Esse daqui, eu somei os 4 números e dividi por 4. Aí, o desvio padrão, a gente vai ter que fazer aquelas etapas. Primeiro, eu vou calcular o quê? A diferença de cada número para a média e elevar ao quadrado, Tem o primeiro número menos a média, elevado ao quadrado, mais o segundo número menos a média, elevado ao quadrado, mais o terceiro menos a média, elevado ao quadrado, e para fechar, o último menos a média, elevado ao quadrado. Então, fiz isso daqui. Calculei o somatório. Essa parte já foi, a mais feia da conta. Depois, o que eu tenho que fazer? Dividir por n menos 1. Eu não tenho 4 números? Vou dividir por 3. O que falta? Tirar a raiz quadrada. Tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio. Então, com isso daqui eu fiz as contas, tem o valor de média que eu vou imprimir para ele, print. A média é entre aspas. Passo o conteúdo da variável média. Depois, e o desvio padrão é, que eu esqueci, vírgula, desvio. Então, tá faltando aqui imprimir o desvio padrão. Eu ia ficar num mistério com a saída desse código. Então, esses foram os exemplos que eu planejei passar para eles, mas a ideia é que eles pesquisem. Então, aqui eu passo algumas referências. Ainda estou no meu notebook, gente, que eu estou discutindo com eles. Então, aqui, lógico, o site do Python.org. Tem um site aqui que eu achei legal também, Python para quem está começando. O Python para zumbis do Masanori, que salva vidas aqui. E tem um curso do Coursera, que é a Introdução à Ciência da Computação com Python. Isso daqui vai ser mais extenso, é uma coisa programada para o aluno levar alguns meses trabalhando. Mas se ele falar, poxa, gostei de Python, professora, onde eu sei mais? Vem aqui. Estou com dúvida, onde eu venho aqui? Queria um exemplo. A gente fala do Stack Overflow também, eles têm que saber que isso existe. Então, esse foi o notebook que eu queria apresentar para eles. Quais os problemas que eu penso em propor? Por exemplo, código de cor de resistor. O usuário do código vai dizer as cores que eu tenho no resistor, o código vai pegar e devolver o valor da resistência. Isso daqui eu acredito que ele precisa de condicional. Não vejo como fazer sem condicional. Eles estudam circuito RLC. Tem um parâmetro chamado impedância, que você calcula a partir da resistência dos parâmetros dos componentes do circuito. Então, ele pode calcular essa impedância aqui do circuito. Esse circuito também tem um caso chamado ressonância. Então, a gente pode calcular a frequência onde acontece essa ressonância. É uma equação simples, mas é legal da gente pegar e explorar no código. Outra coisa que eles veem no curso, oscilador amortecido, quer dizer, oscilador não amortecido. Então, eu tenho um sisteminha massa-mola, tem um cubinho pendurado numa mola, passo a massa do cubo, os parâmetros da mola, ele consegue gerar a posição do oscilador para cada instante t. Isso é legal pra caramba, porque ele só vem a equação. Então, eles veem y de t igual a um monte de letra. Eles falam, o que é isso? É grego? É russo? Então, aqui eles vão ver a aplicação disso. Outra coisa que eles veem que eles estão vendo no segundo ano de engenharia, calor específico de um sólido. Então, eles veem a massa aqui, esse A devia ser sobrescrito,
eu dou a massa de água e a temperatura inicial, coloco um sólido aquecido lá dentro, quero achar a temperatura de equilíbrio. Eles têm a equação para trabalhar com isso. Também é uma coisa legalzinha para implementar. Outra coisa, dilatação de sólido. Pego uma barra fina longa, vou aquecer, quero saber quanto que ela dilata. Também é outra aplicação legal. Posso calcular o torque de um par de força para prever rotação, também outra aplicação tranquila. Então, mais exemplo, eu fiz 11, gente, justamente para eles não repetirem. A força elétrica, aquele exemplo que a gente discutiu. Então, tem o valor de 2 cargas, a distância calcula a força. Posso calcular também potencial elétrico. Então, tenho 2 cargas dispostas num quadrado, por exemplo, aqui eu estou citando um programinha, e peço potencial elétrico. Aqui eu fiz de triângulo, tá? Triângulo. Quando eles estudam campo magnético, eles veem um negócio chamado raio de Larmor. Quando uma partícula carregada entra numa região de campo magnético, ela vai ficar numa trajetória circular, rodando assim. Essa trajetória circular tem um raio, eles podem usar Python para calcular isso. E podem também, o tão temido plano inclinado do pessoal lá quando estuda a parte de dinâmica, eles podem aplicar a programação para calcular, por exemplo, a força normal que aparece num bloco, que é a força de reação dele com a superfície, e a força de atrito. Então, os alunos têm absoluto pavor de plano inclinado, com atrito mais ainda. Então, eles vão lidar com esse problema, ver que ele não é tão terrível, e que é só uma conta, é só uma fórmula, eles podem usar Python para resolver isso. Aí, qual que é a evolução disso? Por exemplo, eu falei do oscilador. Ele vai pegar e vai calcular para um instante ter a posição do oscilador. Ele vai falar, poxa, professora, mas posso usar mais de um instante? Pode. Eu posso calcular para uma sequência de instantes? Pode. Se ele fizer isso, ele está gerando um conjunto de valores, ele pode produzir um gráfico. Aí ele vai falar, e aí, o Python faz gráfico? Eu vou falar, faz. Vamos ver um pouquinho de pandas, vamos ver como é que funciona isso? Aí ele pode falar, poxa, professora, mas no laboratório é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente está trabalhando só com teoria. Eu posso fazer o quê? Eu posso sobrepor um ruído nesses dados, uma flutuação estatística. Se o cara pegar a probleminha simples do oscilador, que é jogar numa fórmula, gerar para vários instantes, vai calcular para, sei lá, 10, 20 pontos, sobrepõe um ruído gaussiano em cima, ele está fazendo uma simulação super sofisticada de oscilador. Então, a gente começa com um problema simples e consegue chegar em coisas mais sofisticadas, mas um degrauzinho por vez, e mais importante, levando todo mundo junto e não abandonando ninguém no caminho. Então, a minha ideia aqui é mudar o enfoque do ensino de programação, tirar o foco no código, ainda mais para alunos que não são de cursos de informática, de ciências da computação, sistemas da informação. Então, a ideia é resolver problemas, trazer a programação como uma ferramenta, não como foco principal. E a ideia é que isso daqui não é só para engenharia, isso aqui pode ser aplicado num curso de ciências biológicas, aplicando para problemas da área, para treinamento corporativo, quer ensinar Python para a sua equipe, joga um problema para a sua equipe resolver. Inclusive, ontem o Massanori falou disso, que é importante a gente aplicar a metodologia de resolução de problemas no ensino. Isso aqui também se aplica para grupos de estudo, para outras áreas também. Então, eu fecho aqui tem os arquivos, eu coloquei no GitHub, eu não sou muito fluente no GitHub, mas tem aqui o link, Fabiola Mariana sou eu lá no GitHub, PyBR 2020, então os arquivos, um PDF explicando tudo isso aqui. Aqui tem meu LinkedIn, meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, conversar, vai ser muito bem-vindo, e o QR Code para quem chegar no LinkedIn. E, para fechar, como que eu cheguei nisso? PyLadies. Então, agradecer às PyLadies São Paulo, acompanhando os cursos, as palestras, sendo monitora, já tive a oportunidade de ministrar curso, foi onde eu vi como que eu poderia desenvolver esse método aqui e aplicar com os meus alunos. Então, agradeço o pessoal da Python Brasil, agradeço a Loiane aí pela recepção. Vamos às perguntas?
Eu tomei muito tempo, Loiane, vamos ter que ser rapidinho nas perguntas, mas vamos lá para o Discord. A gente tem 4 perguntas. Aliás, a gente tem 3 perguntas, mas a gente tem 4 minutos. Então, eu queria muito agradecer você, Fabiola, pela palestra incrível, pela sua disponibilidade, e eu vou usar muito os seus conhecimentos, porque eu vou aplicar isso para os meus colegas da área da saúde, então com certeza eu vou me inspirar muito na sua palestra, e a gente pode até conversar mais depois sobre isso, então vamos lá que a gente está no tempo apertado. O Felipe Sut, desculpa se eu não estou conseguindo falar o seu sobrenome direito, mas ele deu um elogio. Fabiola, sua palestra foi uma inspiração, imagino como será quando essas ferramentas chegarem a todas as salas de aula, mas a minha pergunta é: quais suas ideias para convencer as instituições do ensino superior, que muitas vezes têm uma grande inércia para incorporar essas novas tecnologias? Oi, Felipe. Realmente, é complicado vencer essa inércia das instituições. Eu confesso que esse projeto barrou na inércia da minha instituição. Mas eu acho que é insistência. Os alunos vão reclamar do ensino tradicional, eles vão pressionar por novidade, eles vão pressionar por outras metodologias. Então, eu acho que se não está acontecendo agora, se não vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano isso daqui está acontecendo. Então, eu não vejo outro caminho. Tá e se a gente puder ser rebelde, a gente vai ser. Sim, com certeza. O Cifale acabou de me lembrar aqui que a gente tem um intervalo maior, então a gente pode passar até um pouquinho do tempo. Então, você pode responder tranquilamente. Perfeito. Então, vamos para a próxima pergunta da Aline. Ver as coisas funcionando sempre me ajudaram a entender melhor o que estou aprendendo. Acho que seria possível futuramente tomar esses códigos mais visíveis. Acho que seria incrível ver, por exemplo, o magnetismo funcionando, mesmo que em ambiente simulado. A gente tem ferramentas... De quem foi a pergunta? Desculpa. Da Aline. Aline, a gente tem ferramentas de simulação. Se eu não me engano agora, tem uma ferramenta no site do MIT, mas se você digitar campo magnético simulação, joga em inglês, lógico, tá em inglês isso aí, tem muita coisa de simulação legal. O problema é que a gente não tem espaço, às vezes, em sala de aula para isso. Para trazer a simulação, você vai ter que estar com um computador, vai ter que estar com projetor. Isso daqui não é uma realidade em todas as salas de aula. Mas eu acho que o celular é uma ferramenta perfeita para isso. Então, campo magnético é um negócio abstrato. Você calcula uma fórmula, fala, isso é o B. E aí? O que é isso? Sim. Você tem que trazer, demonstrar. Então, trazer experiência na prática ou mostrar a simulação. Mas, que nem eu falei, o celular é uma ferramenta interessante para isso. Às vezes eu estou dando aula e falo, gente, vocês estão com o celular? Abre o YouTube. Os alunos gelam. Eles falam, YouTube, o que ela vai fazer? Eu falo, digita aí, por exemplo, campo magnético. Aí eu já vi mais ou menos o que vai aparecer, clica no link que está aparecendo tal coisa. Eu não coloco o link gigante na lousa, nada disso. Meia dúzia lá está com 4G bom, está com pacote de dados. Consegue acompanhar, né? Você consegue ver um videozinho, eles ficam super animados com isso. Então, eu acho que uma solução é a gente trazer o celular como ferramenta de ensino. Então, o celular não é só para o pessoal ficar no Tinder escondido lá no fundo. É também para pegar e acessar esse conteúdo. Então, a gente tem o celular, que é uma ferramenta super poderosa, que dá para a gente pegar e incorporar aos poucos na aula. Perfeito, magnífico. Vamos para a última pergunta do Cifale. Fabiola, você vê isso como uma mudança gradual a curto ou a longo prazo? Depende da resistência das instituições, porque tem lugar que, assim, a estrutura da instituição te pressiona bastante. Mas eu acho que isso daí está acontecendo. Os alunos estão demandando por uma dinâmica diferente em sala de aula, estão demandando por aplicação. Então, eu acho que isso daí, vamos falar médio prazo, vai. Curto prazo, com pandemia, eu acho que a gente não consegue falar nada. Sim. Mas eu acho que essa é uma realidade que a gente vai ter que se adaptar. Com certeza, e adaptar e investir, né? Porque a gente sabe que a educação é a base de tudo mesmo, então acho que precisa ter professores como você que estão dispostos, né, a essa adaptabilidade, trazer algo novo, trazer essa ciência nova, né, essa forma de lecionar também de uma maneira nova, usando o digital e tal, então isso é incrível. Eu sei que não é...
Não, desculpa, eu estou te cortando. Continua. Não, imagina, eu sei que essa não é uma realidade de muitos professores, porque ainda tem professores ainda que ainda estão muito naquela ideia de lecionar da forma conservadora, mas também a gente entende, né, que não são todos assim que estão meios aí envolvidos na era digital. Mas eu fico muito feliz de você trazer esse assunto, porque é muito relevante. Eu acredito que programação já dizia Steve Jobs, a gente precisa aprender desde sempre, desde criancinha, porque ajuda a gente a pensar, né? Então, estrutura as nossas ideias e eu acho magnífico. Se todas as áreas pudessem ter um mínimo de lógica de programação, eu acho que isso já transformaria muita coisa em todas as áreas. Perfeito, é exatamente isso. A programação, ela muda o jeito da pessoa pensar, ela vai organizar o pensamento dela para resolver um problema, vai ter que implementar aquilo, vai lidar com erro, vai ter que explorar, vai ter que buscar conhecimento. Sim. Eu acho que o caminho para resolver tudo isso mesmo é educação e é ciência, não tem outra coisa. Não tem outra coisa, e a gente precisa levantar essa bandeira com todas as forças, porque sempre educação, ciência, a gente não adianta. Vão dizer, vão falar, vão ser contra, mas é a base de tudo para o que nós somos, para tudo que nós seremos, para nossas futuras gerações. E você está de parabéns. Obrigada. Eu queria muito bater palmas para você, que muitas pessoas devem estar batendo palmas para você. Obrigada, eu agradeço a ajuda aqui para a gente poder conversar. Imagina, eu estou muito feliz, muito feliz com a sua presença e eu espero que você continue lá no Discord, que eu imagino que deve ter essa conversa, é muito interessante e deve dar muito pano para manga, que a gente gosta de falar sobre isso, e você continua lá com o pessoal no Discord, a gente troca ideia, e a gente agradece muito a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, que tiveram disponível, né, para assistir a gente, e você, com essa linda palestra, que é inspiradora. Eu espero que muitos professores tenham se inspirado, e muitas pessoas que gostariam de ser professoras também tenham se inspirado, e a gente agradece bastante pela sua disponibilidade mais uma vez. E a gente agora vai ter um intervalo maior e a gente volta mais tarde. E a próxima palestra vai ser com deixa eu ver rapidinho, com a Andressa Rocha, que ela vai falar de cara, gente branca na TI. Vai ser muito interessante, a gente tem mais 2 palestras depois, e vai ser da Ingrid também, como sobreviver a um time que fala um idioma que não é fluente. Essa palestra aí vai ser, acho que todo mundo vai querer estar ouvindo aí, todo mundo tem medo aí do inglês, então acho que a Ingrid vai trazer também um assunto muito relevante. Então, Fabíola, a gente se despede de você, infelizmente obrigada, a gente não pode... Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal da Python Brasil. Estou lá no Discord. Tá bom. Chega lá que a gente conversa. Tchau, tchau.